Quem diria? Bebê rico tira a peruca da faxineira e revela a transformação emocionante. Clara, uma faxineira de 35 anos, entrava na casa dos ricos com o coração na mão. Moradora de um bairro humilde, ela conhecia a luta diária para dar o melhor para seu filho Lucas, que sonhava em ser artista. Mas, ao pisar em lares luxuosos, Clara sentia o peso da desigualdade apertando seu peito. A opulência a cercava enquanto seu mundo girava em torno da dificuldade e da esperança. Um dia, ao cuidar do pequeno Pedro, um menino de 10 anos sob a pressão de um pai ambicioso, Clara percebeu que, assim como seu filho, Pedro tinha um dom que precisava ser revelado. Com um sorriso tímido, Pedro se escondia atrás do controle que seu pai exercia sobre ele. Mas, quando estava sozinho, a verdadeira essência do menino brilhava em suas folhas rabiscadas e lápis coloridos. Clara, ao descobrir esse talento, se tornou mais que uma faxineira, ela se transformou em mentora, fazendo com que as tardes que passavam juntos fossem mágicas. Ela falava sobre a arte de soltar a imaginação, e os risos ecoavam pelo corredor, o cheiro de guaraná e a paleta de cores no papel eram a mistura perfeita. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Mas o mundo perfeito que Clara havia criado para Pedro desmoronou quando o pai dele soube do talento do garoto. Você não vai participar desse concurso de arte. O seu futuro está nos negócios da família e não na futilidade. Disse o pai, com uma voz que parecia um trovão. O coração de Pedro despedaçou, e Clara, olhando nos olhos dele, viu a tristeza e a frustração refletidas como um espelho. A determinação começou a crescer dentro dela, e, sem pensar duas vezes, decidiu ajudar Pedro a participar do concurso em segredo. Uma noite de chuva cobriu a cidade, e, com o coração acelerado, Clara fez o que precisava fazer, foi até a casa dos pais de Pedro. Com as mãos trêmulas, ela o encontrou escondido em seu quarto, envolto em um mar de folhas amassadas. Juntos, eles criaram uma obra que falava da verdadeira essência de Pedro, um grito por liberdade, uma explosão de cores e sonhos. A conexão se aprofundou enquanto ele compartilhava suas inseguranças, e o amor e a proteção que ela sentia por ele tornaram-se palpáveis. O dia do concurso chegou. Clara estava nervosa, com a barriga queimando de ansiedade. Ela viu Pedro se preparando e, quando ele segurou a escultura que havia moldado com tanto amor, o pai estava na plateia, assistindo. Ao se levantar, a sala ficou em silêncio. Pedro retirou a peruca que sempre usou, um símbolo das expectativas opressivas, revelando sua verdadeira identidade artisticamente expressada. Clara sentiu lágrimas quentes escorrendo por seu rosto, paralisada pela beleza daquele momento. Aplaudiram, mas a verdadeira tempestade estava prestes a começar. Antes que o jurado pudesse anunciar o vencedor, o pai de Pedro gritou, e o clima se transformou em uma guerra de emoções. O que aconteceria a seguir? Será que a paixão por arte de Pedro venceria as expectativas do pai? A tensão pairava no ar, aguardando um desfecho emocionante. O ambiente fervilhava de tensão. O pai de Pedro, sua voz retumbando pelo auditório, cortou a atmosfera como uma faca. Você não tem ideia do que está dizendo. Esse concurso não é para você, garoto. O coração de Clara disparou. A sala estava cheia, mas tudo o que ela conseguia ver era o desespero refletido no rosto de Pedro. Ele hesitou, os olhos arregalados, como se estivesse na beira de um abismo, prestes a dar um salto. Meu filho, escute o que eu estou dizendo. O pai avançou, tentando agarrá-lo, mas Clara não ia permitir aquilo. O instinto de proteger se levantou dentro dela. A arte é a sua voz, Pedro. Ninguém pode silenciá-la. Ao dizer isso, Clara sentiu um fogo acender no peito, uma força que ela nunca soubera que existia. O público começou a murmurar. Alguns sussurravam palavras de apoio,
enquanto outros pareciam mais intrigados com aquela cena. A artista nas palhetas de Pedro lutava contra o controle do pai, e toda a força da história de Clara pulsava junto com ele. "Eu não sou você!" gritou Pedro, a emoção explodindo como um vulcão. "Eu quero ser quem eu sou!" A determinação nas palavras dele era tão intensa que fez a sala estremecer. Clara sorriu ao ver a coragem emergindo de Pedro como um sol nascente em um céu nublado. E então, naqueles breves instantes, ela percebeu que as cores do artista haviam se misturado à força de Clara. O que elas criaram juntos não era apenas uma escultura, era um testemunho de liberdade, um grito filosófico de que todas as vozes têm valor, especialmente aquelas que vêm de lugares humildes. O jurado, um artista renomado, observava a cena com curiosidade, claramente tocado. Após um momento, ele se levantou, interrompendo a gritaria. "Isso é arte! E a arte deve ser livre! Pedro, você tem talento. E não é seu pai quem vai determinar o que você pode ou não ser." O público explodiu em aplausos e gritos de apoio, como se os espectadores se unissem em um só coro de palavras. Mas essa união mágica não passou despercebida. O pai de Pedro, agora apoplético, avançou para a frente, claramente pronto para explodir em ira. Clara sabia que a batalha nem estava perto do fim. A segurança do menino dependia de cada momento que vinha a seguir, e a tensão era como uma corda prestes a se romper. Pedro olhou para Clara em meio à tempestade. Uma mistura de medo e esperança passava entre eles, como um fio invisível. Ela fez um gesto discreto, encorajando-o a continuar, a não deixar que aqueles que não acreditavam nele o parassem. O jovem artista respirou fundo e, no que parecia um ato de bravura, ergueu sua obra em direção ao público e gritou: "Essa é a minha verdade." O homem ao seu lado fechou o punho e afundou a cabeça. Então, com lágrimas nos olhos, ele desviou o olhar, incapaz de enfrentar a realidade, enquanto Pedro se via cercado por aplausos. Clara sentia o calor da emoção percorrer seu corpo, mas uma pergunta permanecia. O pai de Pedro lutaria contra o sonho do filho até o fim? E até que ponto essa luta afetaria a vida de Pedro e a transformação que ele tanto desejava? Enquanto as palmas ecoavam e os olhares se voltavam para eles, Clara compreendeu que aquele era apenas o começo de uma batalha maior. O que o futuro guardaria para os dois, agora que os laços da família estavam prestes a ser desafiados de uma maneira que eles nunca imaginaram? O auditório estava em ebulição, ainda vibrando com a energia do momento. Clara sentiu o estômago revirar enquanto os aplausos se misturavam a murmúrios e sussurros. O olhar de Pedro, uma mistura de incredulidade e alívio, a puxou de volta à realidade. Ele tinha se libertado, pelo menos temporariamente. Mas a sombra do pai ainda pairava sobre eles, ominosa e ameaçadora. "Essa é a minha arte, e ninguém pode me tirar isso." Pedro continuou, com a voz agora firme e decidida. Clara percebeu que, pela primeira vez, ele estava falando por si mesmo. O pai, cada vez mais ensandecido, estava prestes a responder, mas o jurado interveio de novo. "É isso que a arte faz, nos faz enxergar além das nossas próprias limitações." Ele olhou diretamente para o pai de Pedro. "Reconheço o talento do seu filho. Está na hora de apoiá-lo, em vez de tentar apagá-lo." Os olhares do público eram de compaixão, apoio e, acima de tudo, admiração. Clara se viu torcendo por Pedro, desejando que ele se segurasse naquela onda de encorajamento. E então, num impulso, decidiu ajudar. "Pedro!" gritou, fazendo com que todos os olhares se voltassem para ela. "Lembre-se do que você disse na sua declaração. A arte é transformação. Foi isso que você me ensinou." Ela percebeu que, naquele instante, estava também se libertando, rompendo com suas próprias inseguranças. "Sim. A arte é transformação." Pedro repetiu, sentindo a energia crescer ao seu redor. "E eu não posso me transformar em algo que não sou só para agradar a alguém." O pai, com os dentes cerrados e as mãos trêmulas, parecia prestes a explodir. Para ele, a rebeldia estava estampada na cara do filho e o orgulho se esvaindo como um balão furado, agora só restava amor próprio e dor. Clara podia ver a briga interna que se desenrolava dentro dele. O que era um grito por apoio virou uma batalha entre gerações, entre tradições e sonhos. Um silêncio pesado se estabeleceu.
Clara podia ouvir sua respiração e o coração de Pedro pulsando em um ritmo acelerado. Sentia que as decisões que estavam sendo tomadas ali moldariam não apenas o futuro do artista, mas também o de ambos. Se você realmente me ama, vai me apoiar, disse Pedro, mais calmo, mais intenso. Se não, vai me perder. Diga o que você deseja, meu pai. As palavras ecoaram como um trovão no silêncio. O pai de Pedro, agora inquieto, pareceu hesitar. Clara se permitiu sonhar. E se ele aceitasse? E se ele desse a Pedro a chance que ele tanto desejava? Você não pode estar falando sério, ele finalmente respondeu, a voz tão baixa que quase se perdeu na multidão. Porém, a imponente figura do pai havia diminuído. Clara notou um lampejo de dúvida cruzar seu rosto, como se a ideia de perder o filho fosse mais aterrorizante do que a ideia de despojar-se de expectativas. O público estava imerso naquela tensão, cada um segurando a respiração. O desfecho parecia tão próximo, tangível, mas antes que qualquer um pudesse se manifestar, o pai de Pedro olhou para a saída do auditório, como se quisesse fugir daquela própria realidade. Clara percebeu que, embora a batalha estivesse apenas começando, a transformação já havia se iniciado. E com isso, o que poderia acontecer a seguir? O coração dela acelerou e mais uma pergunta bateu à porta de sua mente. Pedro conseguiria, finalmente, encontrar seu lugar na arte e na vida, sem os grilhões do passado? O pai de Pedro hesitou diante da porta, a expressão congelada entre a luta interna e a vontade de sair, como se o ar do auditório estivesse pesando sobre seus ombros. Clara viu o dilema estampado em seu rosto, o amor paternal versus o medo de perder o controle. O silêncio que se seguiu era elétrico, uma calma antes da tempestade. Os aplausos tinham diminuído, mas ainda ecoavam como um lembrete constante da mudança que pairava no ar. Clara se aproximou de Pedro, posando uma mão em seu ombro, permitindo que ele sentisse o apoio. Ele olhou nos olhos dela, um olhar que misturava agradecimento e ansiedade. Era um momento crucial, e ambos sabiam que o próximo passo poderia definir suas vidas. Você precisa se posicionar, Pedro, ela murmurou, quase sem som, mas suficientemente clara para que ele ouvisse. Qualquer que seja a decisão do seu pai, você não pode recuar. A voz dela tinha um calor que aquecia seu coração, dando-lhe força. Pedro respirou fundo, tentando se conectar com aquela coragem recém-descoberta. Papai, ele começou, a voz mais firme desta vez, tudo o que eu sempre quis era que você visse quem eu sou de verdade. Não posso esconder isso por mais tempo. Sua voz ecoou no silêncio, e mesmo o próprio pai parecia estar prestando atenção, como se o mundo ao redor tivesse desaparecido. E foi então que a tensão se desfez em um estalo. O pai de Pedro deu um passo hesitante em direção ao filho. Filho, eu não sabia que você se sentia assim. As palavras dele começaram a fluir, misturadas com um pesadelo de memórias passadas. Eu só queria que você tivesse um futuro melhor, que não tivesse que enfrentar os mesmos desafios que enfrentei. Pedro sentiu um abraço de emoções. Havia algo ali, uma fraqueza genuína por trás da fachada de rigidez. Clara observava, seu coração batendo forte. A sinceridade poderia ser a chave para abrir aquela porta entre eles. Mas meu futuro é ser quem eu sou, Pedro respondeu, um brilho no olhar. Se eu tiver que me pintar de uma cor diferente a cada dia para agradá-lo, eu me perco. Precisamos nos encontrar, não apenas nos perder. A expressão do pai começou a desfazer a máscara de desespero. Clara viu um lampejo de esperança na escuridão. Entretanto, ainda havia um tumulto emocional a lidar. O medo nunca desaparece apenas porque um novo entendimento surge. O que você quer de mim? Perguntou o pai, finalmente confrontando a verdade de suas próprias emoções. O auditório, que antes parecia uma arena de tensões, agora se tornava um santuário, aguardando a resposta. Cada espectador parecia ter um desejo profundo de ver um pai e filho se unirem nesse momento de vulnerabilidade. Pedro respirou fundo, sua voz se elevando em um tom que ressoava autenticidade. Quero ser aceito. Quero que você veja meu sonho como parte de quem sou, e não como algo a ser ignorado. O público estava em êxtase, um misto de apoio e ansiedade pairando no ar. Clara sentiu os olhos de todos voltados para eles.
Era um momento de verdade crua, água e vinho sendo separados na mesa. Mas antes que o pai pudesse responder, um telefonema tocou em seu bolso, quebrando a tensão como um vidro se estilhaçando. A figura autoritária dele recuou de uma vez, e ele se virou, desorientado, em direção à saída. Clara acompanhou a reação de Pedro, que parecia perdido em um mar de sentimentos. Uma onda de desespero tomou conta do auditório. O que aconteceria se ele saísse agora? Não! Pedro gritou, a voz rompendo a nuvem de incertezas. Você não pode ir embora assim. Precisamos conversar. O pai hesitou na porta, parando por um segundo que parecia uma eternidade. Voltou para Pedro, a respiração pesada enquanto revelações e promessas não ditas pairavam entre eles. O coração de Clara disparou. E agora? Pensou. O que resta desse momento precioso, que já parece tão insustentável? O futuro estava na balança. A batalha não era mais entre pai e filho, mas entre passado e futuro, entre o amor e as expectativas. E o que Pedro faria se, pela primeira vez, tivesse o poder de decidir seu destino? Pedro sentiu a adrenalina pulsando em suas veias com a possibilidade de um desfecho que poderia mudar tudo. Ele valorizava aquele instante, aquele olhar entre ele e o pai. A agonia silenciosa que pairava no ar cortava como uma faca. Ele reparou que os olhos do público voltaram-se como um manto de expectativa, e ele sabia que não poderia falhar. O pai de Pedro, ainda na porta, parecia um homem dividido entre o que era e o que tinha medo de ser. A chamada no celular parecia um eco distante, como se houvesse um mundo lá fora que não importava agora. O único chamado que importava estava ali, bem na frente dele, alinhado com seu filho. Enquanto o pai hesitava, Pedro decidiu que não esperaria mais. Eu não sou mais uma criança que você pode moldar, disse Pedro com firmeza, mas ainda carregando a vulnerabilidade de quem queria ser amado. Eu sou uma pessoa completa. Não preciso da sua aprovação para ser quem sou, mas preciso da sua aceitação para ser feliz. Brilhos de lágrimas começaram a surgir nos olhos do pai. Ele encarou o filho, como se tentasse derreter a barreira que se formara ao longo dos anos. Clara sentia o peso do momento, como se cada batida de seu coração ecoasse no auditório. Após um intervalo que parecia insuportável, o homem deu um passo adiante. E como você espera que eu aceite isso? Eu não estou preparado, disse, sua voz falhando em um misto de desespero e vontade de avançar. Começando por me ouvir, respondeu Pedro, a sinceridade em suas palavras como uma ponte para atravessar aquele abismo. Por favor, me escute e tente entender. Eu não sou seu inimigo. As palavras foram saindo com a força de quem finalmente deixava as correntes da expectativa. O pai respirou fundo, como se quisesse engolir o peso de sua própria incerteza. Clara observou a cena intensa. Ela queria mais do que tudo vê-los se reconciliar, mas sabia que o caminho era longo. O silêncio ainda estava ali, mas agora parecia fértil, como um campo esperando pela chuva. Quando a tensão finalmente cedeu, o pai de Pedro deu outro passo na direção do filho. Me ajude a entender. O que você espera agora? Que eu simplesmente absorva tudo isso. A vulnerabilidade estava ali, e com isso, havia uma faísca de esperança. Sim, Pedro respondeu, o olhar firme. Eu quero que você me veja. Eu quero que você me conheça. Não sou um erro, não sou uma decepção. Sou seu filho e espero que possamos construir algo juntos. Neste momento, Pedro se lembrava de todas as conversas que ao longo da vida ficou engolindo, todos os medos que se tornaram muros entre eles. Ele desejava que o pai pudesse enxergar aquilo. Mas então, o celular tocou novamente, como um trovão na calma. O pai hesitou mais uma vez, sendo puxado por algo externo, um mundo que o chamava de volta, como uma recordação antiga que trazia insegurança. Você tem que ir. Pedro indagou, o desespero dançando em sua voz. Seu mundo não é mais importante que o nosso? Me diga, eu só quero saber. A pergunta lançada ao ar parecia suspensa, e Clara lutava para conter as lágrimas. O público também respirava em uníssono, a atmosfera cheia de esperança, tensa e fervilhante. O pai de Pedro parecia prestes a desabar sob o peso da escolha que tinha nas mãos.
E foi quando Clara sentiu uma faísca de coragem florescer dentro de si. Por favor, ela se interveio, aproveitando o momento. Vocês precisam disso, cada um de vocês. O que é mais importante? O que está lá fora ou aqui, neste instante? Pedro olhou para o pai, sua voz cheia de emoção. Eu preciso de você, não de um pai perfeito, mas de alguém que pode errar e crescer junto comigo. A sinceridade na voz de Pedro permeava o ambiente, transformando um conflito em um convite a um novo começo. Mas até quando ambas as partes estariam dispostas a se expor, o pai de Pedro encarou o filho, parecia que o tempo tinha parado, e com isso, ofereceu uma resposta que ambos esperavam. O auditório estava prestes a explodir em aplausos ou em lágrimas. O futuro dependia daquela escolha, um ponto crucial que poderia mudar tudo. Mas antes que a resposta fosse dada, outra interrupção aconteceu. O que seria? Qual seria o desfecho dessa conversa que já parecia um turbilhão de emoções? O que ainda estava por vir? O celular tocou de novo, rompendo a tensão como um raio em dia ensolarado. O pai de Pedro desviou o olhar, sua expressão angustiada se contorcendo entre a obrigação e o desejo de ficar. Um murmurinho percorreu o auditório, a frustração e a expectativa misturando-se no ar denso. Pedro sentiu o coração na garganta. Por favor, ele exclamou, quase gritando. A urgência na sua voz reverberou por entre os bancos do público. Só mais um segundo. Isso é importante para mim. O pai olhou novamente para o celular, e Pedro notou a resistência se desmanchando em seu rosto. Era como se uma luta interna se desenrolasse ali mesmo, com os sentimentos de amor e medo colidindo. Clara, ao lado, tentou achar as palavras certas, mas tudo o que podia fazer era segurar a mão de Pedro, proporcionando um pouco de força naquele momento tão frágil. Esse é o momento que eu esperei toda a minha vida, Pedro continuou, a voz tremendo. Eu não estou aqui para te culpar. Estou aqui para te mostrar quem eu sou realmente. O que mais você precisa? O que precisa para parar e me ouvir de verdade? O pai hesitou mais uma vez, e por um instante, a ovação emocional que preenchia o ar parecia ser sufocada. Ele fechou os olhos, respirou profundamente e finalmente, como se uma nova determinação tivesse se apossado dele, guardou o celular no bolso. Está certo. O que você tem a dizer? Pedro sentiu uma onda de alívio e esperança. Ele deu um passo à frente, as emoções transbordando em seu coração. Uma vez, eu pensei que precisava me encaixar no que você esperava de mim. Fiz aquilo que você sempre queria que eu fosse. E cheguei a me perder no meio disso tudo. Os olhos do pai se suavizaram, mas uma sombra de dor ainda estava presente. Mas o que você realmente quer, Pedro? Ele perguntou, quase sussurrando. Apenas que você enxergue quem eu sou, respondeu Pedro, passando a mão pelo cabelo. Eu não sou a pessoa que você sonhou. Eu sou quem eu sou, e isso é lindo, se você escolher ver. O silêncio era palpável, até mesmo os espectadores estavam com as respirações suspensas, absorvendo a cena que se desenrolava diante deles. Clara olhou atenta, torcendo para que os dois finalmente se conectassem. Com um gesto quase tímido, o pai de Pedro abriu os braços, como se estivesse reconhecendo pela primeira vez o espaço entre eles. Eu, sinto muito, ele murmurou, as lágrimas ameaçando rolar por suas bochechas. Essa vida que eu construí, eu só queria o melhor para você. Eu sei. Pedro respirou fundo, sentindo uma onda de empatia invadindo seu peito. E eu quero o melhor para nós. O que está lá fora importa, mas sempre me faltou a conexão entre nós. O pai balançou a cabeça, os olhos se iluminando com uma nova compreensão. Então vamos tentar. Vamos tentar juntos. Sua voz falhou, mas havia ali um novo tom de esperança. Mas antes que eles pudessem dar um passo adiante, um estrondo repercutiu do fundo do auditório. As portas se abriram com um baque e uma figura familiar emergiu na luz. Era o avô de Pedro, um homem profundo e carregado de sabedoria, que nunca havia sido mencionado antes. Pedro! O que está acontecendo aqui? Ele gritou, os olhos travados no filho e neto. O simbolismo daquela entrada trouxe uma nova camada de tensão. O que ele iria dizer?
Poderia essa aparição ser a resposta para uma pergunta que ambos sequer se atrevem a fazer? O futuro ainda era incerto, mas o que viria a seguir poderia mudar tudo mais uma vez. Pedro sentiu o chão tremer sob seus pés. O som da voz do avô reverberou no auditório, interrompendo aquele momento tão delicado que estava prestes a florescer entre ele e o pai. A expressão no rosto do avô era uma mistura de preocupação e fúria, como se cada palavra que ele estava prestes a proferir fizesse parte de um antigo enredo familiar. Eu não posso acreditar que isso está acontecendo, o avô disse, dando passos largos em direção ao palco. Clara, ao lado de Pedro, apertou a mão dele, e ele sentiu a pressão reconfortante. Mas as palavras do avô traziam um peso que fazia seu coração acelerar. Quem você pensa que é para interromper este momento? O pai de Pedro disparou, a raiva e a defesa lutando em sua voz. Eu sou o que sempre fui, seu pai, respondeu o avô, sua voz firme, mas carregada de dor. E eu tenho um dever com você, com nosso passado. Pedro precisa saber a verdade. Pedro olhou de um para o outro, suas emoções fervilhando. Não era apenas sobre ele agora, era uma tempestade que misturava gerações, um passado não resolvido que estava prestes a ser revelado como um segredo guardado a 7 chaves. O que mais o avô tinha a dizer? Ele sentia um frio na barriga, uma mistura de ansiedade e expectativa. Que verdade? Pedro perguntou, tentando se fazer ouvir entre os ecos das vozes elevadas. O que está acontecendo? Por que tudo isso importa agora? Os olhares de seu pai e avô se cruzaram, uma batalha silenciosa se desenrolando que parecia carregar anos de ressentimentos e mágoas. O avô respirou fundo, como se estivesse juntando coragem para dar um passo à frente. Eu sempre pensei que proteger você e seu pai significava esconder a verdade, mas é hora de parar com isso. Ele olhou para Pedro com um semblante sério. Seu pai e eu temos um passado que pode mudar tudo, uma história que não foi contada. Você precisa ouvir. O pai de Pedro cerrou os punhos, seu espírito de luta se manifestando. Você não precisa fazer isso. O que está feito, está feito. Deixe o passado no passado. Marcas de dor surgiram nos olhos do avô. Mas o passado está vivo, filho. Ele está moldando nossas escolhas, e você só está perpetuando esse ciclo de silêncio. Ao dizer isso, ele virou-se para Pedro novamente, o olhar carregado de esperança e tristeza. Pedro sentiu o peito apertar. Algo dentro dele gritava para saber mais. Ele se aproximou do avô, à disposição de descobrir a verdade o impulsionando. Por favor, me diga. O que é essa verdade que vocês estão escondendo de mim? Antes que o avô pudesse abrir a boca, um som estrondoso do fundo do auditório dispersou a atenção, como uma explosão. Olhares se voltaram e a cena se virou para o fundo. Uma figura desconhecida se movia, e a atmosfera imediatamente mudou. Desculpe interromper a novela familiar, mas a família de vocês precisa de uma conversa, e é urgente. A mulher de negócios de terno afiado se fez ouvir, suas palavras contundentes quebrando a expectativa do momento. Pedro sentiu o chão se abrir abaixo dele. Quem era ela? E o que preciso saber sobre a sua família que não tinha nada a ver com tudo o que estava acontecendo? As perguntas ferviam em sua mente, e cada uma delas parecia mais importante que a outra. O futuro estava incerto, mas a revelação estava prestes a acontecer. O que mais estava escondido nas sombras do passado? A figura da mulher era imponente, quase como se ela tivesse surgido de um filme, cortando a tensão que pairava no ar. Seus olhos escaneavam a sala, e logo pousaram em Pedro, como se ela pudesse ver através dele, entendendo a confusão que ali reinava. Pedro tentou decifrar sua expressão, mas era como olhar para um quebra-cabeça onde todas as peças estavam fora de lugar. Eu sei que isso tudo parece um drama familiar, ela começou, a voz tão clara e decidida que conseguiu calar até mesmo os murmúrios mais nervosos na plateia. Mas as consequências do que vocês descobrirão são maiores do que imaginam. Pedro sentiu uma onda de ansiedade tomar conta de seu corpo. Ele respirou fundo, tentando processar as palavras de quem parecia uma estranha e, ao mesmo tempo, uma porta direta para algo que ele não sabia que precisava saber. O avô olhou para a mulher, a insegurança visível em seu olhar. Quem você é para interromper esse momento? O que você tem a ver com isso?
Eu sou alguém que conhece a verdade sobre o que aconteceu anos atrás, respondeu a mulher com uma confiança impressionante. E essa verdade é mais complexa do que vocês estão dispostos a aceitar. Pedro estava paralisado. O que seria tão sério que a vida deles precisava de alguém de fora para intervir? O pai dele olhou para ele, e em seus olhos Pedro viu um misto de desespero e medo. Era como se cada um tivesse um papel no drama, mas nem todos conheciam suas falas. Eu não quero ouvir mais nada sobre o passado. O pai de Pedro parecia querer proteger não apenas a si mesmo, mas Pedro também. Ele não precisa disso. Precisamos, sim, Pedro interrompeu, sua voz saindo mais firme do que ele esperava. Precisamos entender. Se há algo que pode nos ajudar a seguir em frente, então que seja agora. Ele olhou entre o avô e o pai, mas sua coragem quase se desfez quando viu a expressão no rosto do avô, amor e medo colidindo. O avô deu um passo à frente, como se estivesse finalmente pronto para abrir as comportas. O que aconteceu foi um erro, um mal-entendido que custou caro demais. Você precisa saber, Pedro. Há coisas que nunca foram ditas porque eu temia pela sua segurança. Segurança? A mulher disparou, seu tom cheio de indignação. Vocês acham que esconder a verdade é proteção? Vocês estão apenas alimentando a incerteza e a ignorância. Pedro sentiu seu coração acelerar. O que seria tão perigoso que tinha que ser mantido em segredo? Eu não sei o que você pensa que sabe, mas a verdade pode machucar mais ainda se não for contada corretamente, o pai disse, segurando as emoções à flor da pele. É isso que você não entende. A verdade pode doer, mas só ela pode curar, respondeu a mulher com intensidade. As feridas nunca cicatrizam se mantivermos os olhos fechados. A vida de vocês depende disso. Pedro mal sabia se havia mais perguntas ou respostas. Ele estava no centro de algo muito maior do que havia imaginado. Quem, exatamente, é parte desta história? Pedro questionou, sua voz trêmula, mas determinada. A mulher olhou profundamente nos olhos dele e murmurou, a resposta pode abalar não apenas a sua família, mas também sua percepção de quem você realmente é. Nesse momento, Pedro sentiu o peso daquele segredo que pairava sobre todos ali. A intensidade da situação aumentava, e a expectativa estava quase palpável. E num instante de silêncio, Pedro percebeu, a verdade não apenas mudaria a percepção sobre sua família, ela poderia redefinir sua própria vida. Mas, com cada revelação, o que mais poderia estar em jogo? A mulher respirou fundo, se preparando para falar. Mas antes que pudesse abrir a boca, o som de uma sirene distante cortou o ar. O que estava prestes a ser revelado poderia ir além das sombras do passado e trazer consequências imprevistas para todos. Agora, Pedro só conseguia pensar, quem realmente era ele nessa história? A sirene ressoou no ar, criando uma cacofonia que parecia se misturar à tensão já palpável no ambiente. Os olhares se voltaram para a porta, como se o aparelho pudesse trazer alguma resposta que ninguém ali tinha coragem de dar. Pedro sentiu o coração disparar, como se a sirene fosse um chamado para uma verdade que estava prestes a eclodir. Vamos, por favor, responda. Insistiu a mulher, sua voz agora carregada de urgência. Esse momento não pode ser adiado. O passado está gritando por vocês. O avô, ainda hesitante, olhou para o pai de Pedro, que balançou a cabeça devagar, como se tentasse encontrar as palavras certas para evitar o que estava prestes a acontecer. Pedro sentiu um nó na garganta. Ele precisava de respostas, mas a atmosfera tornava-se cada vez mais sufocante. Estou aqui, avô. Por favor, não me esconda mais. Pedro falou, sua voz saindo mais suave, quase um sussurro, mas com um fundo de esperança. Os olhos do avô brilharam por um instante, revelando uma vulnerabilidade inesperada. No entanto, ele hesitou. Talvez seja melhor deixar isso para depois, disse o pai, agora com um toque de desespero em suas palavras, uma tentativa frustrada de proteger o filho. Não. A mulher respondeu, sua determinação aumentando à medida que os segundos passavam. O que vocês têm medo de enfrentar? A verdade não é um monstro, é um amigo que ajuda a curar as feridas. E elas são profundas. Pedro olhou em volta. A sala,
antes um campo de batalha emocional, agora parecia um palco onde cada ator estava à espera da revelação que mudaria tudo. Ele lembrou-se de todas as vezes que sentiu uma sombra pairando sobre sua vida, como se algo essencial estivesse faltando. O desejo por entender era mais forte do que o medo do que poderia descobrir. Então, mirando diretamente a mulher, ele perguntou: qual é essa verdade? O que você sabe que nós não sabemos? E por que você se importa tanto com isso? Ela respirou fundo, dando um passo à frente como se estivesse revelando mais do que apenas palavras. A verdade tem várias facetas, mas a mais importante é que as ligações que vocês acreditam ser inquebráveis podem não ser tão sólidas assim e alguns laços que foram rompidos há muito tempo precisam ser retomados. As palavras dela reverberaram em Pedro. Ele sabia que isso estava além de sua compreensão, mas sua intuição lhe dizia que havia um mistério pulsante ali, uma conexão que estava esperando para ser desvendada. O avô suspirou, como se finalmente tivesse decidido ceder ao peso daquela conversa. Pedro, você não faz ideia do que está prestes a ouvir ou do que eu fiz. Antes que pudesse concluir, a sirene soou novamente, dessa vez mais próxima, cortando a tensão como uma faca afiada. Pedro sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que mais poderia acontecer? E se o que crescia em tensão na sala não fosse nada comparado ao que poderia se revelar? Parece que não somos os únicos com segredos, disse a mulher, olhando para a porta. A vida às vezes vem cobrar o que você tenta ignorar. E, neste caso, desejo que se preparem. Pedro piscou, confuso. O que estava prestes a chegar poderia ser um novo ciclo de dor, ou a chave para finalmente libertá-los. Ele forçou um sorriso nervoso, tentando aliviar a tensão. E se tudo isso mudar a forma como eu vejo vocês? A mulher sorriu de volta, mas era um sorriso triste, como se ela já soubesse o que estava para acontecer. Às vezes, é nas transformações mais dolorosas que encontramos nosso verdadeiro eu. Pedro sentiu uma onda de insegurança, mas também uma pequena centelha de esperança. Uma transformação mais de quem? O que estava prestes a acontecer poderia não apenas mudar a história de sua família, mas também a dele. E, enquanto as portas se abriam lentamente, ele percebeu que, independentemente do que viesse, o tempo de descobrir finalmente havia chegado. O auditório estava em silêncio, uma expectativa tensa preenchia o ar. Clara sentiu o coração acelerar ao ver o avô de Pedro, a figura imponente que parecia carregar décadas de história nas costas. As palavras ainda pairavam entre eles, como se a verdade estivesse gritando por atenção. O que você fez? Pedro perguntou, a voz trêmula, um misto de medo e necessidade de resposta. Seu olhar estava fixo no avô, desejando ao mesmo tempo saber e evitar a exposição. A figura do avô, embora marcada pela idade, tinha a força de um leão, mas o brilho de tristeza nos olhos mostrava o peso do que estava prestes a ser revelado. Meu filho, eu esperei por muito tempo para falar sobre isso, começou o avô, sua voz grave ecoando na sala. O que aconteceu anos atrás não foi apenas um erro de cálculo, mas uma escolha que afetou toda a nossa família. E agora, sua vida depende do que eu vou contar. Clara olhou para Pedro, que permanecia paralisado, suas emoções em uma batalha interna. A tensão era palpável, como se todos estivessem segurando a respiração, prontos para um desfecho dramático. Quando você nasceu, Pedro, houve uma promessa feita. O avô hesitou, e o pai de Pedro imediatamente se voltou para ele, os olhos arregalados. Prometemos que você não teria que enfrentar as sombras que já nos assombravam. Mas é hora de quebrar esse ciclo. Que sombras? Pedro forçou a pergunta, a voz mais firme. Ele não queria mais mistérios, queria clareza. O avô respirou fundo. Nós viemos de uma linhagem marcada por medos e expectativas, por histórias não contadas e segredos guardados. A nossa família sempre acreditou que a arte era uma forma de fraqueza. Eu vi isso arruinar não só suas chances, mas a pureza do nosso legado. O que você quer dizer com isso? Pedro gritou, a fúria e a dor explodindo em suas palavras. Por que me dizer isso agora? Você poderia ter feito outra escolha. Porque eu só percebi que estava tornando você uma sombra do que poderia ser, respondeu o avô, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. E eu não posso mais ser parte disso.
Não quero que você viva em uma prisão de expectativas. As palavras impactaram Pedro como um golpe. O avô estava ali, ávido por libertá-lo, enquanto o pai parecia cada vez mais encolhido, uma figura perdedora em um jogo que todos estavam prontos para vencer. E Clara, uma testemunha, sentiu um turbilhão emocional se desenrolando ao seu redor. E se não fosse apenas eu a ter que mudar? O pai de Pedro finalmente conseguiu se manifestar, sua voz um sussurro. O que eu devo fazer se tudo o que fiz até agora foi tentar proteger meu filho? Proteger não significa sufocar. Você precisa ser quem é de verdade, assim como Pedro, a mulher que interrompeu a narrativa inicial disse com firmeza. A verdade pode causar dor, mas também pode ser libertadora. O avô assentiu, sua expressão agora mais vulnerável. E esse é o primeiro passo. Eu sou responsável pelos meus erros, e você, meu filho, precisa tomar a responsabilidade pelos seus. Pedro olhou para o pai, vendo algo novo em seus olhos, uma possibilidade. E como vamos fazer isso? A pergunta saiu como um sussurro, mas o significado era imenso. Com coragem, o avô respondeu, a voz firme. Falando abertamente, trocando expectativas por aceitação. Não a expectativa de quem vocês acham que devem ser, mas de quem realmente são. Os aplausos começaram a surgir tímidos, mas logo tomaram conta do auditório. Clara, em um gesto espontâneo, ergueu as mãos. A sala inteira seguiu, um clamor de apoio a essa nova jornada. Pedro então olhou ao redor. Então, eu posso ser um artista? Posso abraçar o que realmente sou? A dúvida se desfez à medida que a esperança tomava seu lugar. Sim, e eu estarei ao seu lado, sempre. A voz do pai agora era um fio de coragem. Vou entender. Vamos construir isso juntos. As palavras ecoaram e, com elas, uma nova compreensão abundou. Um sorriso brotou no rosto de Pedro, iluminando o ambiente. Clara sentiu o calor daquela felicidade dançante, aquela energia era contagiante. Ela sempre soubera que a verdadeira arte não era apenas o que se criava, mas a liberdade de ser quem realmente se é com todas as suas cores, formas e imperfeições. E assim, em um momento de transformação, Pedro levantou a mão, trazendo todos os olhares para ele. Essa é a minha verdade. Uma jornada de descobertas, de perdão. Não apenas para mim, mas para todos nós. As palmas explodiram em um clamor entusiástico. Clara chorou de felicidade, as lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto o mundo à sua volta ganhou um novo significado. A verdade estava ali, pulsando, viva e vibrante. Essa história não era apenas sobre um menino e seu pai, mas sobre libertação, aceitação e o poder de novas possibilidades. Clara sabia que aquele era o início de algo grandioso, um novo caminho que se abria diante deles. E então, com um clamor na voz, ela exclamou, se você acredita na arte de se transformar e na coragem de ser livre, inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e compartilhar este momento poderoso. Comente suas reações e teorias sobre esse final tocante e não esqueça, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.